Boa tarde, queridos amigos e telespectadores, amigos da Banda TV. É desta forma muito especial e calorosa que saudamos a querido telespectador por ficar bem ligado ao programa Maus Talentosos. E para a edição desta sexta-feira, trazemos um tema muito especial e um convidado também muito especial que vai trazer aqui um tema que vai servir, né, de reflexão a você, querido telespectador, naquela questão de nos automedicar. Já percebeu que tem havido uma ronda aí terrível de nos automedicar? Pequena dor de cabeça que nós sentimos, corremos para a farmácia, ou talvez até quando estou doente vou ter com minha vizinha para me dar aquela medicação para poder passar a dor de cabeça. E isso eu sei que tem acontecido muito conosco aqui em Moçambique, mas hoje trazemos um técnico de farmácia que vai trazer mais detalhes em relação a este tema que será discutido aqui no programa Mãos Talentosas. Fique ligado à restante programação. Mãos Talentosas é o programa de hoje, na edição de sexta-feira, dia 2 de agosto. Fique ligado ao programa Mãos Talentosas. E como havia dito que hoje falaremos sobre a automedicação em Moçambique. E como prometido, temos aqui nas nossas instalações do programa Mãos Talentosas o nosso convidado, o nosso técnico de farmácia, Alexandre Felisberto, que vai dar mais detalhes em relação ao tema para o nosso painel para esta tarde, edição de sexta-feira, 2 de agosto. Boa tarde e pode saudar os nossos amigos. Boa tarde, em especial a todos os telespectadores que se encontram nesse momento a nos assistir. Obrigado. Muito obrigado. Já estão bem saudados. É realmente um programa muito interessante este. E hoje, como disse, trazemos um tema que fala sobre a automedicação. Mas o que é isso de automedicação? Talvez em linhas gerais, para tentar situar os nossos telespectadores, o que é isto? Ou o que é a automedicação? Sim, obrigado. Dizer que, segundo a Organização Mundial de Saúde, define a automedicação como a seleção e o uso do medicamento sem uma prescrição médica, sem uma receita médica ou acompanhamento de um profissional de saúde. Opa, é uma definição realmente que talvez estava um pouco fora do alcance de nós, porque é que nós nos automedicamos, mas qual é a razão, né, que leva as pessoas a se automedicarem? É assim. Existem vários fatores que concorrem para a automedicação. Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 50% da população mundial se automedica. Portanto, é algo cultural. Temos esse hábito de se automedicar, a pessoa sentiu uma dorzinha de cabeça, já está a se automedicar. E, indo à questão que me coloca, dizia que são vários fatores que concorrem para que isso aconteça. Primeiro, é a facilidade de adquirir os medicamentos. Hoje em dia temos várias farmácias instaladas nos bairros que vendem medicamentos. E a dificuldade do acesso a uma consulta. Se formos a ver aqui no nosso país, o rácio entre o médico e o paciente ainda é muito grande. O médico está para 100, 200 pacientes. Isso acaba culminando com que o paciente fique muito tempo nas bichas nas filas das nossas unidades sanitárias e alguns pacientes não têm aquela paciência de estar lá no hospital a ficar horas à espera de uma consulta. Então acabam
navegando pela via rápida, que é dirigir-se a uma farmácia e adquirir o medicamento. É uma situação realmente crítica quanto ao acesso livre da medicação ou até de fármacos aqui em Moçambique. Como dizia o nosso técnico de farmácia, que o acesso livre à medicação e também porque as pessoas já não gostam muito de fazer filas aos hospitais faz com que as pessoas acabam se automedicando. Mas nesse contexto da automedicação, no nosso contexto moçambicano, quais seriam os medicamentos ou os fármacos mais procurados no nosso contexto aqui em Moçambique? Sim. Indo à questão, os fármacos ou medicamentos mais procurados nas farmácias privadas, temos os analgésicos e anti-inflamatórios, que são medicamentos que vão tratar ou aliviar a dor. E também temos antibióticos como amoxicilina, cotrimoxazole, fenox e alguns xaropes para gripe e para tosse. Esses são os medicamentos mais procurados nas farmácias. Eu não sei, a amoxicilina é um tipo de medicação. Sim, faz parte dos antibióticos. Como é que é? Também? Sim, o paracetamol está lá no grupo dos analgésicos. Veja só, quando você não é técnico da área, né? Não sabia somente que o paracetamol, não é? Este nome mais comum que é usado aqui em Moçambique. Realmente, amigos, por favor, evitem mesmo a questão da automedicação. Acho que não é qualquer comprimido que serve, não é? Se eu tenho uma dor de cabeça, talvez já enxaqueca, o meu vizinho ali teve uma dor de cabeça, então vou correndo para buscar aquele medicamento, porque é isso que tem acontecido, pois não? Exatamente, infelizmente temos essa cultura de até pode não se dar o caso de se tratar de um profissional de saúde, mas porque sentiu algum sintoma semelhante, já sente-se livre para indicar ao outro para dirigir-se a uma farmácia e adquirir o mesmo medicamento, o que constitui um perigo. O que constitui um grande perigo a automedicação. Por favor, não faça isso. Cuide bem da sua saúde, porque a sua saúde é de grande valia. O Ministério da Saúde, né, tem um lema que é o nosso maior valor é a vida. Então, o nosso maior valor é a vida. Por favor, evite mesmo a automedicação. Mas quais seriam as consequências, não é, da automedicação? Como consequências da automedicação, o que vai acontecer é que aquele medicamento que vamos tomar sem uma prescrição, sem um diagnóstico de um profissional de saúde, o que vai fazer é mascarar, pode vir a mascarar um sintoma que é extremamente importante para o diagnóstico daquela patologia ou daquela doença que apoquenta aquele paciente. E depois de um tempo, o paciente verificar que não está a ter melhorias, vai dirigir-se a uma unidade sanitária e vai chegar lá a apanhar que o seu quadro clínico já está exatamente, já está avançado, o estado mais grave. Opa! Pessoal, não é, o técnico dá a entender a questão da automedicação não ser recomendável. Por favor, vamos evitar o máximo a automedicação. Procure aí um centro de saúde mais próximo da sua casa, se informe melhor, mas evite ao máximo, não é, a automedicação. Agora, talvez uma pergunta meio provocativa, mas relacionada a isto. O que pode acontecer com um paciente que se esqueceu de tomar a medicação na hora exata? Por exemplo, tem malária, né? Malária tem um tempo que as pessoas devem tomar aquela medicação. Então, o paciente se esqueceu de tomar naquela hora, não é? Dita pelo médico, né? Ele vai tomar no outro momento. Quais são as consequências que isso pode trazer ao paciente? É assim, existem vários medicamentos para tratar de diversas doenças
E para cada medicamento tem uma hora determinada para se efetuar a toma ou a administração. Agora, se estivermos numa situação em que o paciente devia administrar um determinado medicamento, por exemplo, de 8 em 8 horas, isto é, podemos dar um exemplo, devia tomar medicamento às 6, 14 e 22. Tomou às 6 e às 14 por alguma eventualidade qualquer, esquece de tomar aquele medicamento. Se for a se recordar num período não superior a 2 horas, pode tomar e às 22 voltar a tomar a outra dose. Agora, se for um período superior a 2 horas, deve ficar à espera do horário da outra toma. Okay. Muito bem. Agora, qual seria mesmo, imagine aqueles, tem outros pacientes, não é? Que são um pouco, não sei qual será o termo, mas que tomam uma dosagem elevada, né? Talvez por querer ficar mais bom, né? Mais saudável possível, Sim. né? Então, o que pode acontecer? A minha medicação, por exemplo, diz que tem que tomar 2 comprimidos por dia, mas ele toma 4. O que isso pode impactar na vida do paciente? Exatamente. Esse é um dos riscos de o paciente se automedicar. Não ter algum acompanhamento por parte de um profissional de saúde, que é para instruir como deve administrar aquela medicação, qual é a dose que deve administrar. Agora, se estivermos numa situação dessas, o que pode vir a acontecer é aquele paciente ficar intoxicado. Intoxicação medicamentosa, ou mesmo pode vir a ter overdose, porque está a administrar uma dose superior daquela que devia administrar. E, para além disso, pode até causar a superdosagem, pode causar danos ao fígado, assim como aos rins, que vai constituir um grande problema para o próprio paciente. Por enquanto, outros problemas exatamente, vai adquirir outros problemas de saúde. Então, é sempre melhor, se tiver alguma situação, aproximar a um profissional ou mesmo uma unidade sanitária, que é para ter uma assessoria de como proceder. Muito bem. Queridos amigos, já estamos a sentir que a automedicação não é recomendável. Por favor, coloca um basta nesta história de automedicar-se, de levar os comprimidos da sua mãe, talvez do seu parente aí, e você também quiser ingerir. Não faça isso. Preze mesmo pela sua saúde, porque o Ministério da Saúde tem um lema. O nosso maior valor é a vida. Então, conserve a sua saúde, evite mesmo a automedicação. Mas agora vamos cumprir os nossos compromissos comerciais e voltamos já. Sofre de úlcera gástrica, cancro do estômago, flatulência e pancreatite? A Bandrivanaria Consultoria e Serviços traz para si um suplemento fitoterapêutico 100% orgânico, o Gama Solution, preventivo e curativo. Isto é, pode-se tomar para prevenir e curar sem causar efeitos colaterais. Estamos localizados na cidade de Maputo, Avenida Amétzia Cotoré, próximo à antiga sede do Movitel. Visite-nos e tenha melhores soluções de atendimento a preços acessíveis. Para mais informações, contacte-nos pelo 87 81 74 365. Bandrivanaria Consultoria e Serviços. Nós tratamos, Deus cura. Já estamos na segunda parte do programa Mãos Talentosas com o tema A Automedicação em Moçambique, aqui no programa Mãos Talentosas. Por favor, querido
amigo, querido internauta, querido amigo da Banda TV. Siga as nossas redes sociais e não se esqueça de convidar amigos para que fiquem atentos ao programa Mãos Talentosas, mas também ao restante programa da Banda TV. Como dissemos, estamos aqui ainda a conversar sobre a automedicação em Moçambique. Quais são as consequências da automedicação? O nosso técnico de farmácia já deixou ficar aqui as consequências da automedicação e, por favor, querido, evite mesmo ao máximo essa questão da automedicação. Mas também, técnico Alexandre, o acúmulo de medicamentos, até de fármacos lá nas nossas casas, em algum momento faz com que as pessoas se automedicam. Como é que nós podemos nos livrar disso aí? Se nós, porventura, tenho algum medicamento em casa de algum tempo, como é que nós podemos gerir essa questão de medicamentos que vamos acumulando ali em casa? Será que devemos devolvê-los? Devemos jogar fora? Ou podemos dar a outra pessoa, né, que esteja, talvez, com a mesma enfermidade? Qual é o tratamento àqueles fármacos que nós temos nas nossas residências? Obrigado. Sim, é assim. Primeira coisa a fazer para se evitar o acúmulo de medicamento nas nossas residências é seguir ao pé da letra aquilo que são as instruções do profissional de saúde. O médico avalia e chega a um diagnóstico, prescreve uma receita e dá medicamento para tomar, por hipóteses, por 3 dias ou 7 dias. O paciente chega em casa, toma por 2 dias uma medicação que era para tomar em 7 dias e vai tendo alguns sintomas de algumas melhorias e entende que já deve parar com a toma de medicamento. Isso que acaba propiciando o acúmulo de medicamento. Então, o que deve acontecer? Foi prescrito o medicamento para tomar em 7 dias, deve obedecer aqueles 7 dias. Por mais que sinta que já está a ter algumas melhorias em poucos dias, deve continuar com a medicação até completar aquele período determinado pelo clínico lá. Agora, se por hipótese não ter se observado essa questão da duração do tratamento por parte do paciente, o que é que deve acontecer? Deve pegar aquele medicamento e devolver à unidade sanitária, especificamente na farmácia onde obteve aquele medicamento. Que a farmácia, por sua vez, vai levar aquele medicamento, deixar em quarentena e seguir os protocolos devidos para a sua incineração. Porque se descartarmos o medicamento nas nossas residências, o que vai acontecer é que vamos contaminar o solo, assim como os animais, e acabamos provocando outros problemas. E outra coisa é, por termos algum medicamento ali em casa, nas nossas residências, pode aparecer alguém, por hipótese, a se queixar de um sintoma semelhante que nós tínhamos, entendermos que eu tratei com paracetamol, então está aqui paracetamol, vai medicar. Enquanto aquele sintoma pode ser até semelhante, mas tratar-se de uma outra doença. Então, não é aconselhável ficarmos com medicamento em casa. Estes medicamentos, querido amigo da Banda TV, que nós temos nas nossas residências, faz um favor de devolver a uma unidade sanitária mais próxima da sua casa. E assim nós vamos evitar a automedicação ou até receitar outro, nosso parente, talvez nosso amigo, a ingerir aquela medicação que talvez, como o farmacêutico dizia, você tem uma dor de cabeça, uma dor simples de cabeça, tomou aquela medicação e passou, mas o outro tem sim uma dor de cabeça que às vezes nem tem nada a ver exatamente com a dor de cabeça, mas são consequências ou são indícios de uma doença que está a surgir no paciente, né? Então acabamos
adquirindo mais outras doenças. Então, por favor, vamos evitar essa história, não é, de dar medicação ao outro. Vamos evitar o acúmulo de medicamentos nas nossas casas. Por favor, leve essa medicação, devolva à unidade sanitária. Foi um dos conselhos que o nosso farmacêutico aqui deixou. Mas, em relação à automedicação mesmo, numa situação de algum fármaco ter vencido, né, ter expirado a validade, qual é o tratamento? Será que podemos consumir aquela medicação? Como é que nós podemos prosseguir? É assim. Primeiro, se o medicamento expirou, não deve ser dispensado ao paciente. Logo que, se por falha tiver se dispensado aquele paciente e o paciente verificar que esse medicamento está fora do prazo, a primeira coisa que deve fazer é levar aquele medicamento e devolver onde foi dispensado. Fazendo isso, estará a salvar a sua vida, assim como a vida dos demais, porque podem aparecer outros na mesma situação e vai se dando aquele medicamento por lapso de atenção do farmacêutico ou do paciente, do técnico que está lá a dispensar. Então, se o paciente nota e devolve, já vai salvar as outras pessoas também. Salve vidas! Esse é o lema do Ministério da Saúde. O nosso lema aqui como Banda TV é educar e salvar. Realmente queremos salvar as vossas vidas, né? Mas não pelo mérito próprio, né? Porque Deus vai salvar sim a sua vida quando cumprir com a prescrição médica, atenção, daquela medicação, não é? Então não tome uma dosagem exagerada, não automedique-se, não dê a medicação para o outro. E assim vamos salvar nossas vidas, vamos ter mesmo uma saúde saudável. Mas estamos numa situação de ter ficado com alguma enfermidade há um tempo atrás. E volto a ter a mesma enfermidade, não é? Como é que nós podemos fazer? Como é que eu posso tratar isso, tendo em consideração que fiquei, né, com algum medicamento ali em casa? Será que posso voltar a consumir aquele medicamento ou tenho de voltar a uma unidade sanitária? Qual é o conselho que dá a esta pergunta ao internauta, ao telespectador que está ligado ao programa? Exato. É assim. De princípio, todo medicamento devia ser dispensado mediante a um diagnóstico e uma prescrição. Agora, o paciente, por si só, não tem habilidades ou conhecimentos suficientes para se automedicar. É normal existirem dois pacientes com sintomas semelhantes, mas doenças diferentes. Logo, tive malária há uns 3, 4 meses atrás e fui a uma unidade sanitária ou uma farmácia, me deram lá o medicamento para tratar a malária e, porventura, depois de um tempo, venho apresentar um quadro clínico semelhante, isto é, apresento alguns sintomas que eu tive quando tive malária. Agora, o que é que deve acontecer? Tenho que me dirigir à unidade sanitária, que é para chegar lá e fazer o diagnóstico mais apurado. Se for o caso, o clínico até vai precisar de alguns exames complementares, que é para chegar a um diagnóstico certo. Sim, porque pode surgirem sintomas semelhantes, mas que não seja a mesma doença. Muito bem. E relacionado a isso, tenho acompanhado, tenho visto, né? Penso que é isto, em todas as receitas, ali no rodapé até dizem ali umas palavras: traga sempre esta receita na próxima consulta. Não é? É para evitar mesmo essa situação de eu ter ficado com malária no mês passado, voltei a ter malária agora
tem que tomar aquela medicação. Não faça isso. Leve sempre aquela receita, né, ao médico. Ele há de ver qual é a outra medicação, talvez, que ele possa dar, que aquela talvez não tenha feito, não tenha surtido efeito em mim, então vai te dar uma nova medicação. Então não rasgue também aquelas receitas que eles nos dão ali nas nossas unidades hospitalares. Mas agora, quais são os medicamentos que podem ser adquiridos sem uma prescrição médica? Será que existem esses medicamentos que podem ser adquiridos sem uma prescrição médica? Sim, temos alguns medicamentos de venda livre, onde temos lá o paracetamol, o ibuprofeno e algumas vitaminas. Esses podem ser adquiridos sem prescrição médica, mas deve ter um acompanhamento de um profissional de saúde, isto é, um farmacêutico ali, que é para dar as instruções certas para evitar danos da saúde. Né? Exatamente. Muito bem. Já estamos quase para finalizar a edição desta semana do programa Mãos Talentosas. Mas uma pergunta aqui que não vai nos deixar, que não vamos deixar escapar ao nosso farmacêutico aqui, é mesmo ligado a si. Será que mesmo um farmacêutico pode prescrever para um paciente? Bom, é assim. Aqui no nosso país, infelizmente, ainda não temos nenhum farmacêutico com habilidades para prescrever, elaborar uma prescrição. Ainda não temos essa legislação que habilita o técnico de farmácia a prescrever. Nos países mais desenvolvidos, o Brasil, Estados Unidos, lá existe farmácia clínica, onde o farmacêutico tem acesso aos exames laboratoriais, tal, que pode fazer um diagnóstico e prescrever. Mas aqui em Moçambique ainda não temos legislação que nos habilita a prescrever. Sim. É uma particularidade, mas também tem se verificado muito, porque eu tenho um parente que é farmacêutico, não é? Sinto uma dor e vou correndo para ele, porque eu sei que ele é farmacêutico, ele vai me dar talvez uma medicação, talvez vai me dar uma injeção. Será que nós poderíamos optar também nesses meios? Por exemplo, eu tenho a ti como meu parente, não é? Então, será que posso correr até assim para buscar algum medicamento ou para tomar uma injeção só porque somos parentes? Ou tem que mesmo obrigatoriamente correr a uma unidade sanitária? Só para finalizarmos. Sim, o que deve acontecer é, prioridade número 1 é aproximar a unidade sanitária. E já lá com a receita, pode vir a consultar ao técnico de farmácia se aquela medicação é certa, tudo mais e tal que. Mas não basear-se apenas no técnico de farmácia, chegar a contar ali o historial, para tenho isso, então já indicar ali a medicação. Isto mais porque há situações que o diagnóstico só é estabelecido depois de alguns exames complementares. Agora, o técnico de farmácia não tem acesso. Chega ali, pode se dar uma dor de cabeça ou algum sintoma e aquele sintoma é reflexo de uma doença de base. Por hipótese, pode ser uma diabetes. Agora, chega na farmácia, vão dar um paracetamol, vão dar um complexo B, por aí que vai mascarar aquele sintoma. Quando se vai a uma unidade sanitária, o clínico lá já vai pedir aqueles exames de glicemia, alguns exames complementares, que é para chegar ao diagnóstico. E depois de ter acesso a esses exames, aí já vai avaliar, analisar e prescrever a melhor medicação. Daí a necessidade de sempre nos dirigirmos a uma unidade sanitária. A melhor forma de nós evitarmos esta questão de automedicar é mesmo recorrer a uma unidade sanitária para evitar essa questão da automedicação. Quais são as últimas considerações, os conselhos que o nosso técnico de farmácia dá aos nossos amigos da Banda TV, aos nossos internautas, quanto mesmo à questão da automedicação?
em linhas gerais, para finalizarmos o nosso programa. Exato. É assim, para todos os nossos amigos da Banda TV, deixo como um conselho: diga não à automedicação. Sempre que estiver a passar por uma situação, melhor é procurar uma unidade sanitária e apresentar o seu caso a um clínico que vai chegar a um melhor diagnóstico. Agora, existem questões de emergências, exceções. Teve uma dor de cabeça no horário em que não é possível chegar a uma unidade sanitária por certas limitações. O que é que pode fazer? Se tiver, pode tomar sim o paracetamol, mas logo que possível dirigir-se a uma unidade sanitária, que é para ter um diagnóstico mais apurado e ter um melhor tratamento. Obrigado. Muito bem. Pode, de certa forma, também poder despedir-se aos nossos internautas e pedir mesmo para que fiquem ligados ao programa Mãos Talentosas. Obrigado, sim. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e fiquem ligados aos próximos programas da nossa TV. Muito obrigado, querido amigo, por ter acompanhado esta segunda edição do programa Mãos Talentosas, hoje, 2 de agosto. A nossa esperança é de voltar a nos encontrar numa próxima ocasião, se Deus quiser. Fique bem.